Eu sei que você já sabe orar, mas você sabe o que a tua oração ela pode fazer? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O efeito de uma oração que é colocada e diante de Deus é depositada, ela tem poder para trabalhar no sobrenatural e trazer os seus efeitos na nossa realidade. Esse é o tema que nós vamos falar a respeito do poder da oração. Então a gente vai ver que na Bíblia muitas pessoas clamaram a Deus, oraram a Deus, buscaram ao Senhor em momentos difíceis, em momentos de angústia, de pavor, de medo, em momentos de guerra. E Deus ouviu a sua oração. Mas de fato, qual o poder que a oração tem? A oração para muitos é como um diálogo com Deus. É algo que fala sobre a comunhão com Deus. A gente tem uma pessoa que é um pouco mais íntima do que as outras, a gente conversa abertamente, a gente fala abertamente, conversa com aquela pessoa e conversa segredos com aquela pessoa. Mas com Deus não é diferente. A conversa, o diálogo, a comunicação é algo que reflete a comunhão com Deus. Não é toda vez que o nosso amigo, aquela pessoa que está bem próxima de nós, está apta para ouvir. Mas, no entanto, nós conversamos mesmo assim. Às vezes aquela resposta demora a chegar, mas a gente mesmo assim conversa e a mesma coisa é com Deus. Só que o poder da oração, a qual você coloca com confiança em Deus, ela tem um poder extraordinário. E a gente vê isso quando a gente começa a observar a Bíblia. A gente começa a ver as histórias, as passagens que vai falar a respeito de personagem que orou. A gente vê que Moisés orou a Deus e Deus estava dizendo assim a Moisés: ora, por que clamas a mim? Aquele momento foi um momento de oração. O povo estava pressionando Moisés e Moisés estava sem saída. Mas ele clama a Deus e Deus diz: olha, por que estás clamando a mim? Diz ao povo de Israel que marchem. O povo clamou ao Senhor. Capítulo 3 de Êxodo. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração do povo, o clamor, a súplica, né? E ali eles foram atendidos. Mas eu quero refletir com você sobre o rei Josafá. Olha, a oração ela pode ser até simples, mas existem algumas características da oração pela qual Deus atende. E aí a gente tem a ideia de que nem toda oração Deus ele responde. Nem toda oração Deus ela responde aquela oração, aquele clamor. Nem toda oração. Porque imagine, a gente tem orações de Davi. São orações que ele ora pelos seus inimigos para que Deus castigue os seus inimigos de forma até agressiva. De forma, muitas das vezes, com um impacto muito profundo. Mas a gente vê que a oração é algo que deve ter respaldo em princípios a qual Deus ele já estabeleceu. Jesus lá no Novo Testamento ele disse: vocês pedem, vocês não sabem orar. Quando vocês orarem, vocês orem assim. E ele deu a oração dominical, a oração que a gente sabe que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a gente vai ver que ele ensina os discípulos a orarem. Porém, a oração eu entendo que ela tem que ter uma base fundamentada aonde a gente encontre ali um equilíbrio. Tem pessoas que começam a orar e dizem: Senhor Deus, já cheguei aqui. Quando estão na igreja, né? Senhor Deus, cheguei aqui, abençoe essa noite e fala comigo, amém. Já tem outras que quando estão em casa: Senhor, tu visse o meu vizinho,
Tu estás vendo o que ele está fazendo. Marca encontro. E, pelo amor de Deus, esses tipos de orações, ou então Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, elas estão fora de um padrão ético que até pra gente ver e ouvir essa oração, a gente entende que ela está fora de uma ética. Não estou dizendo aqui que você deve orar de forma, ó Deus, eu estou aqui e agora, Senhor, eu quero ministrar esta oração, sabe? De maneira nenhuma. Porque a gente não é perfeito. A gente tem que entender que a nossa oração é com base naquilo que a gente sabe. Tem pessoas que são iletrados, são analfabetos, como dizem, e as orações dessas pessoas são tão simples, mas são tão fervorosas, cheias de fé, que a gente fica até impactado com a oração dessas pessoas. E Deus ouve a oração dessas pessoas. Às vezes é uma palavra, sabe? Ô Jesus, eu já ouvi uma pessoa orando dessa forma. E a oração dela era assim: ô Jesus, abençoa o teu servo. Ô Jesus, abençoa, Senhor Deus. Sabe? Essa expressão que às vezes fica bem diferente, né, das demais. Mas Deus escuta cada oração. Agora, atender a oração, a gente lembra lá de quando o Senhor estava lá falando para o povo, quando Salomão ora, e Deus dizia: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se o povo fizesse todos aqueles requisitos, Deus ouviria as suas orações. Então eu ouvirei dos céus o que? As orações. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, acontece de as pessoas achar que toda oração Deus responde. É toda oração que Deus ele vai responder. E não é bem assim. Deus não responde toda ou qualquer oração, não. Você tem que ter princípios. E aí a gente vê que a oração de Josafá foi uma oração diferente e veio com princípios bem colocados. Josafá era um rei que fazia aquilo conforme os bons reis faziam. E no capítulo de número 20 de 2 Crônicas, é o texto que eu quero compartilhar com você. E vai ser breve, vai ser rápido, mas espero que você fique até o final, para que você entenda o poder da tua oração quando ela bem carrega os princípios estabelecidos. Ele começa a orar depois de que vem uma notícia ruim. Você já percebeu que na maioria das vezes a gente começa a orar quando alguma coisa está dando errado? O bom seria que a gente tivesse uma constância de oração, a gente orasse todos os dias, como fazia Daniel, orava 3 vezes ao dia, isso era todos os dias, ele tinha aquele costume de orar 3 vezes. E eu ouvi alguma pessoa dizer que a gente devia orar de 4 em 4 horas. É interessante, mas isso reflete, né, a nossa batalha espiritual em que nós estamos. Nós estamos aqui, mas existe uma batalha espiritual. Você acha que só porque eu estou fazendo aqui um vídeo ou porque eu estou falando algo, primeiramente que eu estou falando não é algo de mim, é algo espiritual, da palavra de Deus. E isso já tem um impacto que causa. Então, a gente está constantemente enfrentando batalhas espirituais. A nossa batalha não é contra sangue, não é contra carne, não é contra meu vizinho, não é contra meu irmão, não é contra meu amigo, não é contra as pessoas, colegas de trabalho, Não! A batalha é espiritual. Mas aqui a batalha era real. Josafá escuta dizer que vinha uma multidão enorme e que elas já estavam próximas. E a reação dele,
Ele não tinha como reagir, porém, a Bíblia diz que ele, mesmo com medo, ele se coloca a orar e a jejuar. É interessante porque mesmo ele tendo ouvido uma notícia ruim de que uma batalha eminente estava vindo contra ele, e ele não tem reação, ele não tem tempo para reagir, ele não fica parado nem estagnado. Existem pessoas que quando escutam a má notícia, escutam a notícia ruim, elas começam a parar e a ficar estagnadas, elas não conseguem saber o que vão fazer, e elas ficam, e agora? E não sai daquilo. Mas Josafá, ele deixa o exemplo, aquilo que não te para, te faz chegar mais perto de Deus. Você pegou isso? Aquilo que não te faz ficar parado, te faz aproximar-se mais de Deus. Aquilo levou a Josafá ir aos pés do Senhor. Aquilo colocou Josafá numa posição de dizer: eu dependo de Deus. E não era porque ele não tinha como, de alguma forma, recorrer ao seu exército, aos seus conselheiros militares, não. Mas porque ele entendia que essa situação não poderia ser resolvida da forma, da perspectiva humana. Então ele sabia que com Deus ele teria vitória. Sabe quando a gente está passando um momento difícil e a gente quer, de alguma forma, resolver do nosso jeito? Olha, se tem uma coisa que a gente vê é que o ser humano, ele tenta resolver as coisas de primeira do seu jeito, até dar errado e depois eles recorrer a Deus. Eu não sei se é assim com você ou se já aconteceu isso com você, mas eu falo do que eu já vivi, que eu já passei. Muitas das vezes eu tentei resolver a situação do meu jeito, da minha forma, e quando deu errado, aí eu recorri a Deus. Aí eu fui ao encontro de Deus. Senhor, fui com aquele lamento, com aquele pranto, com aquele choro, pedindo socorro a Deus, e Deus me atendeu. Bom que Deus me atendeu, e o bom é que Deus, ele atende a todos nós. Mas entenda, Josafá está ali agora orando, jejuando. E o que diz o texto é o seguinte, capítulo de número 20, versículo 3. Então Josafá sentiu grande medo. Observe. E decidiu buscar ao Senhor, o socorro do Senhor. E convocou um jejum nacional em toda a terra. Observe como a gente sabe que aquele ditado, né, que a união faz a força. E eu complemento dizendo que o propósito nos une. Se eu fosse você, eu já digitava seu amém, porque se você tem propósito, Deus vai trazer união. Porque sem que haja união, não há como a gente direcionar a Deus as nossas orações se a gente está de mal com o outro, que a gente está com alguma mágoa, algum rancor com o outro. Portanto, se você está com se teu irmão está com algo contra você, vai a ele. É interessante, não é quem fez o mal que deve ir, é quem está ferido e ir a ele para perdoar ele. Isso aqui é interessante. Então, todos estavam unidos e reunidos em um só propósito. A união faz a força e o propósito une. Então eles se uniram ali para clamar ao Senhor. E Josafá se levanta e ele diz: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus que habitas soberano nos céus? Sabe o que ele está fazendo? Ele está exaltando a soberania de Deus. Ele está glorificando o poder, a majestade de Deus. E ele continua dizendo: não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra. Josafá está mostrando que Deus é poderoso, que Deus é soberano e que ele tem o poder dos reinos, governos da terra. Ele continua: na tua mão há poder e força e não há quem te possa resistir.
Ele está dizendo: olha, Senhor, tu és o Deus eterno, poderoso, tu dominas os reinos da terra, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ele começa exaltando a Deus. Ele começa adorando a Deus. Sabe, as orações, na maioria das vezes, elas são voltadas a pedir a Deus. Pedidos pessoais, pedido interligado à providência de Deus no que está necessitando, seja financeiramente, seja saúde, seja familiar, seja algum problema que está enfrentando. As orações muitas das vezes são levadas a isso, a pedidos pelas nossas próprias ansiedades. Mas aqui existe um princípio, a oração de Josafá é diferente de todas elas. Veja como ele começa a oração exaltando a Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo o poder de Deus e ainda glorificando a Deus. Aí ele continua no versículo 7, ó Yahvé, não és tu que és nosso Deus e que diante de Israel teu povo desalojaste, quer dizer, expulsaste os habitantes desta terra diante de nós, e não a deste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre. Ele começa aqui agora também relembrando ao Senhor as promessas de Deus. Ele relembra o que Deus ele já fez. Tu tiraste esse povo, tu expulsaste este povo desta terra e adesse a descendência de Abraão, teu servo. Olha só, ele lembra. Na maioria a gente só lembra o quê? Deus, tu estás vendo essa situação. Os pedidos da gente é voltado para ligações pessoais. Coisas que é da nossa própria vida. Esquecemos as promessas de Deus, que elas são imutáveis. E Josafá, ele tinha noção do que ele estava falando. Ele começa glorificando, exaltando, reconhecendo. Depois ele relembra as promessas. Olha, Senhor, o Senhor fez promessas. O Senhor foi e expulsou este povo. Mas no versículo de número 8, ele continua dizendo: nela se estabeleceram e construíram um santuário. Ele está falando do próprio povo. Nós viemos e construímos um santuário para o teu nome ser proclamado. Ele está dizendo: nós somos o teu povo, nós fizemos um aqui santuário, um templo para te adorar e proclamar o teu nome. E ele relembra novamente em versículo 9: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante o teu nome. Esse aqui foi uma promessa. Quando Salomão ele construiu o templo, e ele disse: ó Senhor, quando nós passarmos essa situação, peste, fome, espada, nós nos apresentaremos. Aí o Deus disse: olha, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter seus maus caminhos, então eu virei do céu. E ele está fazendo isso de uma forma nacional. Todos estavam ali prostrados diante do Senhor, clamando, se humilhando. E ele diz: olha, e o Senhor, a ti, pois, ergueremos o nosso clamor. Tem pessoas que direcionam, muitas das vezes, a sua petição, a sua forma de oração, de clamar, a pessoas humanas. É incrível, a gente procura mais o recurso que é perceptível, o recurso que é constatado. Eu vou recorrer primeiramente, eu vou logo ao advogado. Não, essa situação aqui eu vou logo ao médico. Olha, Josafá ele poderia recorrer aos seus sábios, os seus conselheiros, para pedir uma orientação. E aí, vamos fazer o quê? Vamos colocar os guerreiros, vamos lutar, vamos à peleja? Não, Josafá, eu vou buscar a Deus, eu vou clamar a Deus. E ele começou a orar. Isso estava todo o povo ouvindo. E ali naquele momento ele diz: olha, tu nos ouvirás e tu nos salvarás.
aqui é um reconhecimento de que ele não tinha como fazer mais nada, mas ele estava colocando a confiança. Observe que agora ele está demonstrando a confiança em Deus. E é no versículo 10 que ele diz: agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe e os habitantes da monte de Seim, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando o Senhor, quando vinham do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram dele e não destruíram. Ele agora está apresentando o problema a Deus. Primeiro, ele reconhece a autoridade de Deus, a soberania de Deus. Ele glorifica a Deus, exalta o Senhor. Depois ele vai e exclama dizendo: tu fizestes promessa, tu disse que nos ouviria quando a gente se apresentasse a ti. E ele agora apresenta o problema ao Senhor. Vamos fazer diferente, vamos olhar para os dias de hoje. É mais fácil apresentar o primeiro problema ou agradecer a Deus? É mais fácil apresentar o problema, é mais fácil colocar o problema na frente. Porque aquilo que está me causando dor, aquilo que está me causando sofrimento, é aquilo que eu vou dar mais atenção. Então ele coloca primeiramente o louvor a Deus, a gratidão a Deus, o reconhecimento do poder e da soberania de Deus. Primeiro, e lá em terceiro lugar ele proclama e diz: olha, agora, esses que eles estão vindo. Olha, estão vindo contra nós para nos destruir. Eles estão vindo para expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, agora vem um apelo, é um apelo. O versículo número 12 é um apelo. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles? Veja, ele está dizendo assim: olha, Senhor, a gente estar aqui clamando, por acaso o Senhor não vai nos defender? Porque não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Mas aqui vem a chave desta oração. E esse que não sabemos o que fazer. Isso aqui é uma sensibilidade. Ele estava sem saber como agir. É dependência. Contudo, os nossos olhos, a visão, estão postos em ti. Isso aqui é confiança. A oração, ela deve ter uma motivação de confiança de que Deus, ele vai fazer. E a confiança, ela sempre vem carregada com a fé. É interessante, porém os nossos olhos estão postos em ti, estamos esperando em ti. Olha, Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? Eu não sei, eu não tenho noção, mas eu estou esperando a vitória, a salvação, a resposta vindo do Senhor. E todos os homens de Judá, versículo 13, com todas as suas mulheres, e seus filhos e até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Quem coloca-se de pé diante de Deus, não se prostra diante das circunstâncias difíceis. Estar em pé é dizer assim: olha, Senhor, eu estou aqui, eu estou esperando a tua salvação, estou esperando a resposta do meu clamor, da minha oração, porque eu creio que o Senhor vai fazer algo por mim. E quer ver uma coisa? Quando a oração, ela é sincera, quando a oração ela segue esses princípios, primeiramente agradecer a Deus, primeiramente reconhecer Deus, primeiramente lembrar as promessas de Deus, depois você apresenta o seu problema, depois você apresenta a sua dificuldade, mas depois você reconfirma novamente a sua confiança em Deus, novamente você reafirma a sua fé no poder de Deus. Aí Deus, ele olha e responde e manda a resposta. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel no meio da congregação. E eles ouviram o que Deus falou. E sabe qual foi a palavra? Eu vou adiantar.
A palavra foi: não tenham medo, não se apavorem, porque vocês não vão ter que pelejar nesta batalha, vocês não vão ter que tomar guerra, vocês não vão ter que batalhar. Tomai posição. Olha só que interessante. Tem pessoas que oram e dizem assim: eu coloquei na mão do Senhor, Deus vai fazer. Mas observe que Deus, ele disse para o povo tomar posição. Olha, vocês têm que ficar atentos, vocês não podem abrir brecha, vocês têm que ficar ali na posição, ali olhando, observando. Ficai parados e observai o livramento do Senhor. Tomai posição, ficai parado. Você não vai lutar, você não saiam da cidade para pelejar, não. Mas eu vou dar orientação a vocês, eu vou dar uma orientação para vocês agirem na hora certa. Porque vocês vão ver o livramento do Senhor que vos concederá ajudar Jerusalém. Não tem mais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Sabe, tem momentos que a gente quer agir na hora, tem momentos que a gente quer agir no momento que acontece a situação. Mas Deus deu orientações a eles, dizendo: olha, não vai ser hoje, vocês ficam aí parados. Vocês ficam aí, tomem posição, estejam atentos, estejam de pé, mas fiquem parados, não saiam a pelejar. Amanhã vocês vão ao encontro deles, porque eu serei convosco. Então é preciso a gente esperar o momento certo, porque Deus enviará a resposta. Deus enviará a resposta da tua oração. E enquanto você ora, enquanto você louva, Deus, ele dá estratégia e ele coloca emboscada contra aqueles que se levantam contra a tua vida, contra a tua família. E olha, interessante demais, porque Deus diz a estratégia de Josafá, e ele coloca os levitas na frente da infantaria, daqueles que iriam guerrear. É interessante porque, olha, colocar levitas na frente para guerrear, isso só aconteceu uma vez, que foi em Jericó, que eles começaram a louvar, em vez de pelejarem. Eles arrodeavam louvando ao Senhor. E quando eles louvaram no 7º dia, na 7ª volta, a muralha veio ao chão. Então, às vezes não é pra gente guerrear, às vezes não é pra gente pelejar com as nossas armas, seja elas físicas, seja ela nossas estratégias mentais, o que for. Às vezes Deus quer que a gente peleje com uma arma espiritual. E o louvor é uma arma em Deus poderosa. É uma arma poderosa em Deus. E o louvor, ele tem, sabe, um poder de quebrar as cadeias, os agrilhões, despedaçar, sabe? E eles começaram a louvar. Enquanto eles estavam louvando a Deus, Deus estava colocando emboscada contra os inimigos. E quando eles chegaram no arraial, que eles viram aquele vale, aquele lugar, estavam ali todos já mortos, porque Deus pelejou pelo povo. Deus pelejou, e a oração de Josafá foi a chave que virou a vitória, porque se Josafá pegasse o seu exército e fosse pelejar, consequentemente eles perderiam, consequentemente eles ficariam ali perdidos. Mas ele procurou primeiramente a Deus. Ele buscou primeiramente o auxílio do Senhor. E a gente vê que isso foi o que fez Josafá ser vitorioso com o povo. Quer ser vitorioso? Quer ser vitoriosa? Siga esses princípios. Não é muita coisa não. Olha, a tua oração ela tem um poder quando ela é estabelecida na dependência de Deus.
tua oração é ouvida quando você está com o coração quebrantado, quando você está colocando a confiança unicamente em Deus e está dizendo para o próprio Deus: eu acredito, eu confio no Senhor. Então deixe de confiar nas vozes que dizem: eu vou te ajudar, eu vou fazer por você. Olha, só espera mais um tempinho e começa a confiar em Deus, começa a depositar a tua fé em Deus. A tua confiança tem que ser direcionada a quem pode resolver o teu problema. Mas ele pode resolver meu problema, ele pode fazer isso, mas não estou vendo nada acontecer. Olha, não desvanece a tua fé, segue firme, porque no tempo certo, amanhã, Deus te dará a vitória. Se você crê, digita o teu amém. Coloca aí aquela resposta de fé. Amém, eu creio. Tá certo? Inscreve-se no canal, porque isso é bom para a plataforma entender que este conteúdo, esta palavra, esta reflexão é boa. Posso também transmitir para outras pessoas. Você pode fazer isso também compartilhando. Compartilha, porque é bom para que outras pessoas escutem esta palavra e possam ser também abençoadas. Então, eu fico por aqui. A tua oração tem um poder extraordinário. Use esta ferramenta com autoridade para declarar, para dizer aquilo que você tem fé e acreditando Deus possa te dar a vitória. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família.